manhã, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Prof. Jéssica Maia, sou da disciplina de História e hoje eu vou trazer um assunto muito legal para vocês, o Nordeste açucareiro. Esse assunto que a gente vai começar a ver, algumas coisas nós já vimos lá atrás. Então, muita coisa que nós vamos ver hoje vai ser uma revisão daquilo que vocês já conhecem. Então, para começar a nossa aula, a gente tem que começar a falar sobre as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Eu trouxe até uma figura muito linda aqui para vocês, olha. Esse daqui é o Martim Afonso de Souza. A gente já estudou que a colonização do Brasil ela se inicia de forma tardia. Né? Ela se inicia em 1532, quando Martim Afonso de Souza, mais 400 colonos, eles embarcam rumo ao Brasil. Martim Afonso de Souza, esse carinha que está aparecendo para você muito bonitinho aí, esse mais os 400 colonos, eles vão vir justamente com esse objetivo, de colonizar as terras brasileiras e de colocar também produção a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela não é natural do Brasil. A cana-de-açúcar, ela é uma planta originária da Ásia e ela vai ser trazida para o Brasil com Martim Afonso de Souza. Quando ele chega aqui no Brasil, o grande objetivo dele é tornar essa terra produtiva. Então, ele vai instituir, ele vai trazer a cana-de-açúcar justamente com essa necessidade de transformá-la em açúcar e revendê-la mundo afora. Então, quando eu digo isso, gente, a gente tem que entender que o principal objetivo desse cultivo, o seu principal objetivo era trazer essa cana, fazer com que ela fosse produtiva. Por quê? Porque Portugal ele já não está mais ganhando tanto dinheiro assim com as especiarias. E aí, quando ele traz essa cana, surge uma necessidade. Qual é essa necessidade, Prozinha? A necessidade de construir os engenhos, ou seja, o local onde essa cana-de-açúcar ela seria moída, ela seria fervida, clarificada, até transformá-la em açúcar. Então, para isso, uma das primeiras medidas que ele vai tomar é justamente construir o primeiro engenho. Martim Afonso de Souza, ele também vai ser o responsável por fundar o primeiro engenho no Brasil, por fundar o primeiro povoado aqui no Brasil e por distribuir as terras que já eram terras dos indígenas, porque nós precisamos lembrar, hein? As terras brasileiras, elas tinham dono, essas terras eram dos nativos, eram dos indígenas. E Martim Afonso de Souza, ele pega essas terras e redistribui essas terras para que esses colonos, eles pudessem morar, produzir, enfim. Então, quando Martim Afonso de Souza, ele faz tudo isso, ele retorna para Portugal em 1533. Uma coisa que é interessante que a gente possa estar lembrando aqui, que eu trouxe até para a gente poder relembrar, é que entre 1534 a 1536, o governo português ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o território brasileiro em 15 capitanias hereditárias e dá-las aos capitães donatários. Esses capitães donatários eles vão ser os responsáveis, então, por colonizar todo esse território e por investir dentro desse território. A gente precisa lembrar que essa colonização ela não se dá de forma simultânea. O que é isso, Pro? Ela não se dá ao mesmo tempo. Existem algumas colônias, como as colônias no sul ou as colônias no norte, que elas só vão ser colonizadas a partir do século XVII. Então, até aí vai muito chão, não é? Então, as colônias que realmente, as capitanias que realmente vão dar certo aqui no Brasil, ainda no século XVI, são as capitanias de Pernambuco, de Bahia e de Ilhéus. Por quê, Pro? Porque assim que você tem esse processo de colonização, elas vão ser as colônias, as capitanias, me perdoe, que mais vão produzir a cana-de-açúcar. E aí a gente se pergunta, mas por que esses donatários dessas capitanias eles vão investir tempo e dinheiro em um mesmo produto, em um mesmo negócio? A gente precisa lembrar que o açúcar ele é algo que vai dar certo aqui no Brasil. Ele é algo que vai trazer um lucro extraordinário para esses colonos. Então, a gente precisa lembrar que no início da Idade Moderna, o açúcar que se conhecia, o açúcar que era produzido era aquele açúcar da batata doce, o açúcar do mel, o açúcar das frutas. Então, para você ter noção, o açúcar da cana-de-açúcar, ele é tão caro que ele se torna uma especiaria. As pessoas, elas deixavam em testamento para quem aquele açúcar ele deveria ser quando essa pessoa ela morresse. Então, é algo que dá muito lucro aqui no Brasil. Então, por ser um negócio tão lucrativo, Portugal ele vai investir
e vai trazer um projeto para tentar produzir essa cana-de-açúcar nas suas principais colônias, que na época, no século XV, era Açores e Madeira, que fica em uma regiãozinha aí no Oceano Atlântico, que pertencia a Portugal. Ali eles vão utilizar os engenhos e, sobretudo, a mão de obra escrava, e isso vai ser extremamente lucrativo. Logo em seguida, essa experiência que Portugal teve lá nas suas colônias foi fundamental para que ele tentasse implementar e implementasse o mesmo modelo aqui na sua colônia brasileira. E ele vai fazer isso aqui no Brasil. Então, o século XVI, ele marca o início da produção açucareira aqui no Brasil. E aí a gente se pergunta, mas aonde é que vai ser os primeiros engenhos? Olha o que eu falei no início, o primeiro engenho ele vai ser lá na região de São Vicente, hoje é o atual estado de São Paulo. Então, ao longo dos séculos, quando você tem essa produção, ela sendo efetivada, no início você tem essa produção em São Vicente e logo depois eles transferem isso para a Zona da Mata, aqui no Recife, em Pernambuco. Por quê, Pro? Porque o solo era favorável, o clima era favorável, então essa produção ela realmente vai dar muito certo. Outra coisa, eles vão utilizar as produções monocultoras e o trabalho escravo, né? Sobretudo, primeiro dos indígenas e depois eles vão começar a utilizar o trabalho dos escravos e dos seus descendentes, dos escravos, nesse caso, africanos. Então, a gente tem que lembrar que o negócio do açúcar ele se transforma em algo global, algo que vai trazer o início do processo de globalização, que é um assunto que vocês vão ver aí lá no 9º ano. Mas ele vai globalizar isso. Por quê? O Brasil ele é o maior produtor de açúcar de todo o mundo. Ele utiliza a mão de obra escrava africana. Ele vai ter financiamento dos neerlandeses, ou seja, dos holandeses, que vão financiar esse açúcar aqui no Brasil, vão financiar a construção de engenhos. E aí, o que é que esses holandeses têm a ver com essa história, Pro? Os holandeses, eles compram o açúcar brasileiro, que é o açúcar semi-transformado, que é o açúcar mascavo, aquele açúcar moreninho. Eles compravam esse açúcar aqui no Brasil a um preço baixo, porque o açúcar era o açúcar mascavo. Pega esse açúcar, leva lá para a Holanda, onde eles vão fazer o processo de refinar esse açúcar. Refina esse açúcar, pega esse açúcar e revende a um preço muito mais alto lá nos países europeus. Então, esse negócio do açúcar, ele se transforma em um negócio muito lucrativo. E aqui eu trouxe para vocês como é que está, então, organizada. Por quê? Em decorrência do sucesso dessa produção de açúcar, a gente começa a ver que vai ter uma organização econômica, que são as chamadas plantations, né, em inglês, aí, as plantações. E esse modelo ele tem como características o latifúndio, ou seja, grandes propriedades, onde essas propriedades elas são propriedades rurais e elas pertencem a uma única pessoa. Monocultoras, vamos lá, mono porque é só uma, então se produz apenas um tipo de produto. A mão de obra escrava, sobretudo a africana, de início se utilizou a indígena, mas por conta da Igreja Católica passa então a utilizar a mão de obra escrava africana e o foco no mercado externo. A produção ela não fica no Brasil, essa produção ela é 90% aí destinada para o mercado exterior. É importante a gente entender que esse não é o único modelo produzido aqui no Brasil. Quem é meu aluno sabe, nem só de açúcar vive o Brasil. Então, por mais que a gente tenha uma produção muito grande de açúcar aqui no Brasil, o Brasil vai ter outras produções, como o tabaco, o algodão, a mandioca, que também vão ser elementos que vão favorecer também essa economia, ok? Sem contar também no trabalho livre, né? Por mais que a gente fale que a mão de obra aqui no Brasil seja aquela mão de obra escrava, nós temos também o trabalho livre, como dos ferreiros, dos carpinteiros, dos feitores, que eram aqueles que cuidavam aí dos escravos. Então, para a gente poder entender tudo isso e mais um pouco, eu vou deixar um desafio aqui para vocês, que eu quero ver quem é que consegue me responder esse desafio. E a gente volta aí na segunda parte do nosso vídeo. Então, no início do processo de colonização, aqui na América, o governo português ele vai estimular os colonos a trabalhar com a produção de açúcar. Quais foram as razões para essa escolha? Coloca aí nos comentários, curte esse vídeo, compartilha e até a próxima.